Nesse vídeo vamos conversar mais um pouquinho sobre o transtorno de estresse pós-traumático, né? E vocês trouxeram algumas dúvidas, principalmente em relação ao tratamento. Tem um vídeo que eu acabei falando bastante desse transtorno, como identificar, e vocês me pediram pra gente conversar um pouquinho a respeito do tratamento. Então vamos conversar sobre isso. Eu sou a Lara Dalmeida, sou psicóloga, mestre em psicologia clínica, doutora em distúrbios do desenvolvimento e aqui no meu canal eu falo de saúde mental. Então, o transtorno de estresse pós-traumático, ele é um transtorno em que a pessoa foi submetida a um trauma importante ou alguém muito próximo dela. Então, o que seria um trauma importante na psicologia? Hoje não é tudo é trauma. O que a gente considera trauma? São questões de violência. Então, eu passei por situações de violência, agressividade, morte, tá? Então, profissionais, por exemplo, bombeiros que passam por situações, estão expostos a situações de grandes temas aí relacionados à violência e à morte. Então, policial, bombeiro, militares que foram para a guerra, ou vítima da violência, ou por exemplo, um filho ou uma filha de alguém que sofreu uma grave violência, tá? Então, se for alguém muito próxima também, a pessoa que sofreu violência importante, violência física, violência sexual. Então, é isso que a gente vai identificar hoje, que a gente define hoje na psicologia como trauma, tudo bem? Tem vídeo explicando exatamente com mais detalhes tudo isso. Ok, como é que a gente vai tratar o transtorno de estresse pós-traumático? E vai ter diferença. Então, assim, a pessoa acabou de passar pelo trauma, então, acabei de viver a experiência de ter sofrido uma violência importante, alguém muito próximo da minha família sofreu uma violência importante, isso, ou perdi alguém muito importante na minha vida. Essa situação acabou de acontecer, precisa necessariamente de uma avaliação médica também. Então, para passar, às vezes, por essa situação que é tão delicada, a medicação vai ser super bem-vinda, né? E o acompanhamento terapêutico também vai ser bem-vindo, obviamente, tá? Mas na situação ali que acabou de ocorrer, então precisa de uma avaliação médica, precisa ter esse cuidado ali imediato. Ah, não, Lara, eu tô percebendo os sintomas, mas eu vivi essa situação já tem 2, 3, 4 anos. Eu tô percebendo que tem prejuízos aqui no meu dia a dia, que depois que eu passei por essa situação, eu tenho sofrido de algumas questões pontuais, tô tendo dificuldade no meu dia a dia. Então, o que a gente recomenda? Que busque, então, acompanhamento, né? Então, a terapia comportamental cognitiva também é a abordagem padrão ouro para tratar o transtorno de estresse pós-traumático. E como é que funciona simplificadamente, né? Então, como é que vai acontecer o processo terapêutico nessa situação? Então, a primeira coisa é, essas questões vão ser levantadas, então vamos entender o que aconteceu, como que aconteceu essa situação traumática, como essa situação traumática fez com que você mudasse a sua visão, seus pensamentos, as suas crenças a partir da situação traumática. Então, por exemplo, depois que aconteceu essa situação grave com a minha mãe, com meu pai, eu passei a ter muito medo das pessoas, eu não confio mais nas pessoas, enfim, a gente vai entender a situação, né, o que foi a situação traumática, como ela se deu, se ela pode ser evitada, né, então a depender de cada história ali, vivência, e a partir disso tentar entender como essa situação, que é uma situação extremamente delicada, importante, fez com que você tivesse uma percepção diferente em relação à vida, uma percepção diferente em relação a você mesmo. Então, por exemplo, nos casos de abuso sexual, é muito comum que a pessoa que sofreu abuso acabe tendo uma visão diferente de si mesmo do que ela tinha anteriormente, geralmente uma visão mais negativa. Então, a gente vai trabalhar como essa visão em relação a si mesmo, ao mundo, pode estar distorcida e o que está causando sofrimento, o que está causando dificuldades no dia a dia, conflitos, tá? Então, o tratamento, ele vai ter a indicação medicamentosa e vai ter a indicação de acompanhamento ali terapêutico. Claro que a gente tem que avaliar em que momento essa pessoa está vivendo, né? Quando que essa situação traumática ocorreu e que tipo de suporte ela vai precisar naquele momento. Então isso precisa ser avaliado aí por qualquer profissional da saúde, pode fazer. Então, de repente, se teve uma situação mais urgente e emergencial, o próprio profissional que faz esse primeiro atendimento consegue conversar, consegue fazer encaminhamentos. Não, se isso
foi uma situação que já tem um tempo maior, então você pode procurar espontaneamente um serviço de saúde mental, tá bom? Eu espero ter sido clara. Se tiverem outras dúvidas a respeito desse tema, comenta aqui comigo, eu continuo respondendo vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque assim que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo.